narrativa se desenrola em uma noite escura e silenciosa, em um momento dedicado ao estudo, em uma estrada rural onde um caminhoneiro solitário está tentando alcançar seu destino final antes do amanhecer. O clima está sinistro e o caminhão começa a falhar, fazendo o motorista ficar preso em uma área desolada e assustadora. Enquanto o caminhoneiro tenta resolver o problema do veículo, ele começa a ouvir sons estranhos ao seu redor, como se algo estivesse se movendo na escuridão. Ele tenta ignorar os ruídos e continua a trabalhar no motor do caminhão, mas os sons aumentam em intensidade e começam a vir de várias direções. De repente, o caminhoneiro avista uma figura humanoide na beira da estrada, que parece estar observando-o. O motorista fica assustado e decide entrar no caminhão, trancando todas as portas e janelas. Ele pensa que é apenas sua imaginação e tenta dormir para passar o tempo, mas é interrompido por batidas fortes na porta do veículo. O caminhoneiro fica ainda mais assustado e começa a se perguntar se está sendo seguido por algum maníaco ou assassino em série. Ele tenta acelerar o caminhão para escapar da situação, mas o veículo não responde e continua a falhar. De repente, o caminhoneiro avista uma figura fantasmagórica na janela do caminhão, que o encara com olhos vazios e assustadores. Ele tenta gritar por ajuda, mas não há sinal de vida por perto e o telefone celular não tem sinal. O caminhoneiro fica preso na estrada durante a noite, lutando contra seus medos e tentando sobreviver aos ataques do que parece ser um espírito maligno. Ele finalmente consegue fazer o caminhão funcionar e sai correndo daquele lugar, mas fica marcado pela experiência terrível e nunca mais volta a dirigir à noite em estradas desconhecidas. Com o coração acelerado, o caminhoneiro dirige o mais rápido que pode, olhando pelo retrovisor a cada segundo, com medo de ser seguido. Mas mesmo após quilômetros de distância, a sensação de perigo ainda o assombra. Ao chegar em um posto de gasolina, ele para descansar e tentar entender o que aconteceu. Conversando com outros caminhoneiros, descobre que aquele trecho de estrada é conhecido por ser mal assombrado e que muitos motoristas evitam passar por lá à noite. Ainda assustado, o caminhoneiro decide contar sua história para os demais presentes no posto. Um deles se oferece para acompanhá-lo pelo resto do trajeto, garantindo que nada mais irá acontecer. Juntos, eles retomam a viagem. No entanto, o alívio é apenas momentâneo. Em certo ponto, o caminhão começa a falhar novamente. Dessa vez, não há como consertá-lo. O outro motorista tenta ligar para um guincho, mas o sinal de celular é ruim e a previsão é de que irá demorar horas para que a ajuda chegue. Enquanto esperam, eles percebem que não estão sozinhos. Uma neblina densa começa a se formar e, aos poucos, surgem vultos estranhos ao redor deles. A sensação de que estão sendo observados é inevitável. De repente, eles ouvem um barulho vindo de uma árvore próxima. Ao se aproximarem, encontram um diário antigo que pertencia a um motorista de caminhão que morreu naquele local anos atrás. O diário fala sobre como ele também foi perseguido por uma entidade maligna naquela noite e que ela parece estar presa naquele trecho de estrada para sempre. Os caminhoneiros ficam ainda mais assustados, mas decidem lutar contra o medo e tentam afastar a entidade. Eles acendem fogueiras e fazem uma espécie de ritual de exorcismo, pedindo que a entidade os deixe em paz. Finalmente, o guincho chega e os caminhoneiros conseguem partir, deixando para trás a estrada assombrada. Apesar do medo que sentiram naquela noite, eles se sentem aliviados por terem conseguido escapar da entidade e seguir em frente com suas vidas. A narrativa tem início em uma noite escura e chuvosa, na qual um caminhoneiro chamado João está dirigindo seu caminhão pela estrada em direção a uma cidade distante. João, um homem experiente e corajoso, está ficando nervoso devido ao clima terrível. Ele tem um pressentimento ruim, mas não sabe o que esperar. Enquanto conduz pelo estado sombrio, ele começa a perceber coisas estranhas, avista vultos que parecem pessoas andando na estrada, porém, quando se aproxima, eles desaparecem. Além disso, ele ouve vozes estranhas em seu rádio, que não consegue identificar. João começa a se sentir cada vez mais ansioso, porém tenta manter a calma e continuar dirigindo.
Subitamente, seu caminhão começa a falhar. Ele tenta ligar o motor novamente, mas não obtém resposta. Ao puxar para o acostamento e investigar o problema, percebe que está sem combustível, o que o deixa desesperado. Sem nenhum posto de gasolina por perto e com a chuva forte impossibilitando sair do caminhão em busca de ajuda, João começa a planejar como sobreviver à noite no veículo até o amanhecer. Durante a noite, ele ouve sons estranhos vindos do lado de fora do caminhão, como passos e vozes, mas não consegue avistar ninguém. Apesar de tentar manter a calma, João começa a sentir um medo crescente que o domina. Ele procura distração ligando o rádio, porém o som está cheio de chiados e vozes distorcidas. Ao amanhecer, João percebe que a chuva cessou e decide tentar encontrar ajuda. Ao sair do caminhão, descobre que sua carga inteira foi roubada, o que o deixa ainda mais assustado. Ao redor do caminhão, nota marcas de pés que levam a lugar nenhum, aumentando a sensação de que algo ruim ocorreu naquela noite. Determinado a deixar o local o mais rápido possível, ele começa a caminhar em direção à cidade mais próxima. Porém, a estrada parece deserta e vazia, sem sinal de vida humana, o que o deixa ainda mais nervoso. João percebe que está sendo seguido por algo invisível, acelerando o passo. Enquanto corre, tropeça em um galho e, ao olhar para trás, avista um vulto estranho se aproximando. Paralisado pelo medo, vê um carro se aproximando, inicialmente aliviado pela possibilidade de ajuda, mas logo percebe que há algo errado com o veículo, que se revela velho e abandonado. Quando a porta se abre, João é agarrado e puxado para dentro, sem conseguir gritar por socorro. Horas depois, João desperta em um lugar escuro e sombrio, amarrado a uma cadeira, incapaz de se mover. Ele percebe estar em um galpão abandonado, ouvindo passos se aproximando e uma voz sinistra falando com ele, mesmo sem ver ninguém. Desorientado sobre o que vai acontecer, João tenta escapar do galpão e de seus captores misteriosos. Após libertar-se da cadeira, busca desesperadamente uma saída, conseguindo finalmente fugir e encontrar ajuda. A história de João se espalha pela cidade, muitos acreditando que ele foi vítima de um grupo de criminosos sobrenaturais. Desde então, a estrada é evitada por muitos, temerosos do que pode estar à espreita na escuridão da noite. À noite, cai na estrada e o único som que se ouve é o zumbido dos pneus no asfalto. O caminhoneiro João está dirigindo há horas, ansioso para chegar ao seu destino final. No entanto, algo parece estar errado na estrada. Ele começa a notar sinais estranhos, uma névoa densa que cobre tudo à frente, sombras movendo-se ao longe e sons inexplicáveis que parecem vir do nada. João é um caminhoneiro experiente e já viu de tudo na estrada, mas nada se compara ao que está prestes a enfrentar. Ele começa a ver figuras orgânicas ao lado da estrada, as quais desaparecem rapidamente quando ele se aproxima. Sua visão começa a ficar turva, e ele tem dificuldade em se concentrar na estrada à frente. João sente uma sensação de que algo está observando, mas não consegue ver nada. Depois de algumas horas dirigindo pela estrada, João finalmente vê algo claramente, uma figura orgânica andando no meio da estrada. Quando ele se aproxima, a figura desaparece. João começa a ficar nervoso e tenta se convencer de que é apenas sua mente brincando com ele. No entanto, logo percebe que não está sozinho na estrada, dele vê o fantasma de um caminhoneiro parado no acostamento. João fica paralisado pelo medo. Decide parar no posto de gasolina mais próximo e perguntar sobre a estrada. Lá, ele encontra um caminhoneiro experiente que conta a ele uma história assustadora. Anos atrás, um caminhoneiro havia morrido em um acidente de carro na mesma estrada que João estava dirigindo. Desde então, há relatos de caminhoneiros avistando seu fantasma na estrada. João fica chocado com a história e percebe que deve ser isso que está conectado com ele. João continua dirigindo pela estrada, cada vez mais nervoso com o que está por vir. Ele vê o fantasma novamente. Ele pede para o fantasma deixá-lo em paz e seguir em paz. Para sua surpresa, o fantasma cede e desaparece. João respira aliviado,
acreditando que finalmente superou seus medos. Finalmente, ele chega ao seu destino, mas não consegue tirar da cabeça a experiência assustadora que teve na estrada. Ele decide compartilhar sua história com outros caminhoneiros na esperança de que possa ajudá-los a lidar com qualquer coisa sobrenatural que possam encontrar na estrada. João percebe que há mais coisas entre o céu e a terra do que ele imaginava. A história de João é apenas uma das muitas histórias de caminhoneiros sobrenaturais que circulam pelas estradas brasileiras. Embora muitas dessas histórias possam ser explicadas por fenômenos naturais, outras permanecem um mistério, deixando os caminhoneiros questionando o que realmente aconteceu. Independentemente de serem reais ou não, essas histórias assombram a imaginação de muitos caminhoneiros que dirigem pelas estradas brasileiras todas as noites. Eles sabem que devem estar sempre alertas e atentos aos perigos que podem surgir a qualquer momento. Quem sabe, talvez um dia eles também possam ter uma experiência sobrenatural que mudará suas vidas para sempre. Mesmo depois de anos desde sua experiência, João nunca esqueceu o que aconteceu naquela noite. Ele sempre se perguntou se o fantasma que encontrou a paz que tanto merecia ou se ainda vagava pelas estradas brasileiras, assombrando outros caminhoneiros. João continua dirigindo pelas estradas, mas sempre com mais cuidado do que antes. Ele nunca mais viu nada tão assustador quanto o fantasma que encontrou naquela noite, mas está sempre alerta, sabendo que nunca se sabe o que pode acontecer na estrada. Um dia, João conheceu outro caminhoneiro que teve uma experiência semelhante. Eles conversaram sobre seus encontros sobrenaturais e perceberam que havia muitos outros caminhoneiros que também tinham histórias semelhantes. Juntos, eles fundaram um grupo para compartilhar suas histórias e ajudar uns aos outros a superar seus medos. Desde então, o grupo cresceu e agora tem centenas de membros em todo o Brasil. Eles compartilham histórias, dicas e conselhos uns com os outros, criando uma comunidade de caminhoneiros que sabem que nunca estão sozinhos na estrada. Para João, sua experiência sobrenatural foi apavorante, mas também foi uma lição de vida. Ele aprendeu que a vida é cheia de mistérios e que, às vezes, a única coisa que podemos fazer é enfrentá-los com coragem e intuição. Ele também aprendeu que a comunidade é importante e que, quando unidos, podemos superar até mesmo os medos mais profundos. A narrativa inicia com um motorista de caminhão chamado Jack conduzindo por uma estrada escura e sinuosa durante a noite. Ele está exausto e sonolento, porém possui um prazo para entregar uma carga importante. Enquanto dirige, avista algo se movendo à beira da estrada, embora inicialmente pense ser apenas fruto da sua imaginação. Contudo, à medida que prossegue, começa a sentir-se desconfortável. Observa novamente a figura, desta vez mais nitidamente, uma mulher com cabelos longos e vestido branco, parada na margem da estrada, fitando-o diretamente. Jack fica apavorado e tenta acelerar o caminhão, mas o motor começa a falhar. A figura desaparece, permitindo que ele restabeleça o funcionamento do veículo, mas a imagem da mulher permanece em sua mente. Subitamente, ela reaparece ao lado do caminhão, aparentemente tentando adentrá-lo, enquanto Jack ouve seus gritos e gemidos. Novamente, tenta acelerar, sem sucesso. A figura desaparece mais uma vez, porém, durante o percurso, ele continua a avistá-la, cada vez mais ameaçadora e aterrorizante à medida que a noite avança. Ao chegar ao posto de gasolina, percebe que é tarde demais. Descobre então que a mulher que avistou era uma vítima de um acidente de carro ocorrido anos atrás naquela mesma estrada, e desde então, muitos motoristas relataram tê-la visto, especialmente à noite. Jack compreende que a figura sobrenatural era real e fica marcado para sempre por esse encontro assustador. Apesar de retornar para casa, a sombra da figura o assombra constantemente em seus pesadelos, afetando sua saúde mental. Busca ajuda com especialistas em eventos paranormais, porém sem sucesso. Isola-se cada vez mais, afastando-se de amigos e familiares. Apesar de sua fobia, é obrigado a enfrentar a mesma estrada novamente para uma nova entrega.
Tenta convencer-se de que a figura era apenas uma ilusão, porém ao retornar à estrada, percebe que ela ainda está lá, fitando, novamente, tenta acelerar, mas o caminhão falha mais uma vez. Desta vez, a figura não desaparece, adentrando o caminhão e atacando Jack. Ele luta para sobreviver, conseguindo finalmente se livrar da figura demoníaca, mas acabando por sofrer um acidente grave com o caminhão. É encontrado por outro motorista que passa pela estrada e levado ao hospital, sobrevivendo, porém nunca mais sendo o mesmo. Torna-se um homem amargurado e traumatizado, incapaz de superar o que aconteceu naquela noite. A história termina com Jack olhando para a estrada, ainda assustado com a possibilidade de avistar novamente a figura sobrenatural. A narrativa começa com um grupo de caminhoneiros que viajam juntos por uma estrada deserta e pouco movimentada durante a noite. Estão transportando cargas valiosas e precisam alcançar o destino final antes do amanhecer. Contudo, percebem que não estão sozinhos na estrada, pois uma presença sinistra parece acompanhá-los. A tensão aumenta à medida que observam coisas estranhas, como sombras na beira da estrada e ruídos assustadores. Procurando manter a calma, atribuem essas visões à fadiga e à imaginação. No entanto, quando um dos caminhões apresenta falhas, são obrigados a parar no acostamento. Enquanto tentam consertá-lo, sentem-se observados, mas ao investigarem, encontram apenas sombras e nada mais. Decidem então prosseguir, porém, agora ainda mais assustados. Conforme avançam pela noite, a presença sinistra parece se fortalecer, e os caminhoneiros deparam-se com veículos abandonados na beira da estrada, marcados por sinais de violência. Além disso, suas cargas são misteriosamente destruídas. Ao descobrirem uma cabine abandonada com um diário relatando um antigo acidente fatal naquela estrada, o terror se intensifica. Um a um, os caminhoneiros começam a desaparecer, deixando apenas os veículos abandonados. O clímax do terror ocorre quando o último sobrevivente descobre a verdade sobre a entidade sinistra que os persegue, uma presença sobrenatural que assombra a estrada há décadas. Após chegar ao destino final em estado de pânico, suas histórias não são acreditadas pelos outros, que os consideram loucos ou embriagados. Entretanto, estranhos acontecimentos começam a ocorrer no depósito onde descarregam as cargas, com ruídos estranhos e objetos movendo-se sozinhos. Percebendo que não estão seguros nem mesmo ali, decidem deixar o local, apenas para descobrir que seus caminhões foram destruídos e marcas de sangue estão por toda parte. Compreendem então que a entidade os seguiu até ali. A entidade ataca-os implacavelmente, deixando apenas um sobrevivente, que foge pela estrada deserta em estado de completo pânico. Ao ouvir uma voz sussurrando em seu ouvido, percebe que é a mesma que ouviu durante a noite na estrada. Correndo desesperadamente, sente-se como se estivesse correndo em círculos, sem conseguir escapar. Ao avistar um posto de gasolina à distância, corre em sua direção em busca de ajuda, mas descobre que está abandonado há anos. Ao adentrar o posto, percebe que está em um labirinto escuro, onde a entidade o encontra e o consome, desaparecendo na escuridão. Os dias passam, as autoridades investigam os desaparecimentos, e uma equipe de televisão local decide investigar, enfrentando a entidade e escapando, mas cientes de que ela ainda os persegue. A história se inicia com um caminhoneiro chamado Rubens, dirigindo sozinho durante a noite por uma estrada deserta e isolada no meio do nada. Subitamente, ele começa a sentir uma sensação estranha de estar sendo observado. Tentando ignorar, prossegue, mas logo percebe algo errado e figuras sobrenaturais começam a surgir na estrada à sua frente, desencadeando uma jornada de terror e suspense que mudará sua vida para sempre. A primeira figura sobrenatural que Rubens avista é uma mulher vestida de branco, que aparece repentinamente na estrada. Ao tentar desviar, ela desaparece e reaparece na frente do caminhão, deixando-o confuso e assustado. Logo em seguida, avista uma figura escura correndo pela lateral da estrada, mas ela some rapidamente. Sentindo que algo o segue, decide parar o caminhão para verificar possíveis problemas mecânicos.
Ao sair do veículo, Rubens nota uma silhueta estranha se aproximando lentamente. Conforme a figura se aproxima, ele percebe tratar-se de um homem sem rosto, o que o leva a correr de volta para o caminhão. Tentando dirigir, é surpreendido pelo homem sem rosto na estrada. Mais tarde, avista uma mulher de cabelos longos e pálidos caminhando em direção ao veículo, com olhos completamente brancos. Após tentar desviar, ela desaparece, e Rubens continua sua jornada, agora consciente de uma tempestade se aproximando. Abandonando-se em um posto de gasolina abandonado para se proteger da chuva, encontra um caderno com desenhos estranhos. Ao retornar ao caminhão, depara-se com o homem sem rosto dentro do veículo, forçando-o a fugir. Após várias horas de direção, finalmente chega a uma cidadezinha onde as pessoas parecem observá-lo de forma estranha. Ao parar em um bar em busca de ajuda, é recebido com desconfiança, levando-o a partir imediatamente. Durante a viagem, avista novamente a mulher de cabelos longos, desta vez acompanhada de uma criança com o rosto coberto por uma máscara, aumentando seu sentimento de terror. Ao avançar para uma parte mais iluminada da estrada, é surpreendido por uma figura escura correndo em sua direção, resultando em um acidente. Quando acorda, percebe-se em uma floresta densa e escura, sem saber como chegou lá. Tentando pedir ajuda pelo rádio do caminhão, percebe que não há sinal. Enquanto procura uma saída, ouve vozes estranhas e risos maléficos ao seu redor. Encontra-se então com um grupo de pessoas vestidas com roupas antigas, sendo amarrado e obrigado a assistir a um ritual. Conseguindo se soltar, foge pela floresta, perseguido pelas pessoas do ritual. Refugia-se em uma cabana abandonada, onde encontra um diário relatando rituais satânicos realizados na região séculos atrás. Confrontado novamente pelos membros da seita, luta pela sua sobrevivência, conseguindo escapar e chamar a polícia para relatar o ocorrido. Traumatizado com os eventos, Rubens decide nunca mais dirigir durante a noite.